meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um Make After 40. Para quem não me conhece, eu sou a Ale Bevilacqua e seja muito bem-vindo. E hoje vamos fazer aquela maquiagem do casamento que vocês tanto gostaram. Bom, o que acontece, gente? Vou fazer tudo bem devagarzinho, não vou adiantar nada, só esse primeiro pedacinho, para que vocês vejam exatamente como é que as coisas funcionam. Portanto, o vídeo tá comprido, tá longo, mas é isso, né, gente? Vamos lá? Acho que vocês vão gostar. Vamos começar com esse primer da Natura. É aquele primer luminoso, tá, gente? Ele deixa a pele muito bonita. A primeira vez que você passa, que você espalha no rosto, você acha que você vai ficar brilhando parecendo a estátua do Oscar, mas não é. Ele vai deixar a sua pele matificada e muito iluminada. Então, se você gosta daquela base que é um pouco mais mate, mas que você ainda quer um cadinho de brilho no seu rosto, um cadinho de iluminação, pode se jogar nesse primer porque ele cumpre muito bem a função. Lembrando que na minha pele, ele deixou a minha pele matificada. Então, se você tem a pele seca, tenta testar primeiro para ver se ele vai funcionar do mesmo modo. Se ele não funcionar do mesmo modo, existem outros primers que depois a gente pode falar. Eu vou usar essa base da Estée Lauder. Ela é uma base maravilhosa, ela dura horrores. Eu já tenho um vídeo dela aqui no canal, vou deixar linkado aqui em cima. Ela custa 2 rins, né? Foi um meu e um do meu filho. Brincadeira, eu ganhei essa base. Como ela tá um pouquinho mais clara do que o meu rosto, eu vou fazer a misturinha com esse corretor de base da Dalla Makeup. Já estou testando um outro corretor, porque esse corretor da Dalla, ele deixa a pele mais fria e até certo ponto muito acinzentada. Então eu tô testando outros para chegar para vocês com uma conclusão final sobre eles. Fiz essa misturinha, uma gotinha de nada, vocês viram como mudou a cor da base, e apliquei no rosto inteiro com esse pincelzinho de base. Eu não esqueci ainda do vídeo dos pincéis, tá, gente? É porque, assim, como eu só gravo no final de semana, é todo um processo. Eu ganhei essa amostrinha, tá? São corretivos da NARS. Então eu vou testá-los para fazer a correção do rosto, ou seja, fazer aquela marcação estilo Kim Kardashian, e para fazer também a correção da iluminação do rosto com as olheiras e tudo mais. Vocês viram que eu não passei base nos olhos, exatamente por isso, que é para não ficar tão pesada a maquiagem, porque eu vou precisar de um produto para segurar a sombra. Muito bem. Tô fazendo a correção do rosto, ou seja, devolvendo os traçados normais do rosto. Essa é uma dica que eu já dei aqui no canal também. Se você quer fazer com que o seu lábio pareça maior, marque com uma base ou um produto mais escuro aqui embaixo da boca e no meio da linha do arco do cupido. Instantaneamente sua boca parece maior. Vou fazer a marcação do meu nariz. Vocês não liguem, porque de vez em quando eu faço umas caretas, vocês vão ver minha boca mexendo várias vezes. É porque enquanto eu estava me maquiando, eu estava conversando com meu filho que estava ali do lado, me importunando e me fazendo rir a cada 3 minutos. Então a maquiagem demorou horrores também. Muito bem. Tô fazendo toda essa marcação, gente, com um pincelzinho tipo língua de gato, pequenininho, que é feito especialmente para aplicação de corretivo. Vou esfumá-lo com um pincel estilo Duo Fiber da Macrylan, menorzinho. Posso esfumá-lo com o dedo, se eu quiser. Posso esfumá-lo com a esponjinha, se eu quiser. A forma é aquela que você melhor se adapta, tá, gente? Eu tô fazendo com o pincel porque eu tava testando para ver se eu ia conseguir. Confesso que ainda prefiro com um pincel mais gordinho um pouco. Acho que é mais fácil. E aí, são aquelas dicas, né, gente? Assim, vocês estão vendo, tá? Continua bem marcado, principalmente aqui na testa, no nariz, do lado da boca, vocês vão ver. Mas o que acontece? À medida que a gente vai construindo a maquiagem, ela vai melhorando. Por isso que digo, maquiagem é treino, tá, gente? Bom, vou usar também daquele kitzinho que eu ganhei, também da NARS, para fazer a correção da minha pálpebra móvel e puxar um pouquinho para minha olheira embaixo. Ou seja, eu não vou aplicar todo o corretivo embaixo. Vocês estão vendo que eu tô aplicando com o dedo porque o corretivo, ele é bem pastoso. Ele é muito fácil de espalhar
tá? Lembrando novamente, é o mesmo caso do corretivo que eu já falei anteriormente. Você vai aplicar da forma que melhor se adapta, tá? Eu achei melhor nesse momento fazer com o dedo porque ele deu uma espalhada melhor. Vou passar um pouquinho no meu queixo porque como a base tá um pouquinho mais escura que o tom da minha pele, por que eu fiz isso? Porque normalmente quando você tira a foto, o flash vai na sua cara e você fica com aquela cara branca. Então, eu já vi umas dicas, principalmente uma da Luciane Ferraz, em que ela diz que se você puder deixar a base um pouquinho mais escura, um pouquinho mais quente do que o seu tom de pele, a chance disso acontecer, ou seja, do seu rosto estourar no flash é menor. Então, eu tô fazendo as correções aqui no queixo, ou seja, porque minha testa é maior do que o meu queixo, então eu tô iluminando um pouco o queixo para que ele pareça um pouco maior e para que chame mais atenção para ele. E aqui no meio da minha testa também, para que ilumine o centro do rosto só. E deixei mais esfumado a parte superior. No meio eu tô fazendo aquela marcação do meu narizinho de rena, também com corretivo. Esse corretivo eu tô usando aquele da Maquier, também já falei dele aqui no canal. É um corretivo bem mais pesado, eu vou inclusive usar esse corretivo para assentar a base, a sombra na parte, no côncavo, ou seja, depois que eu fizer toda a correção dos olhos e espalhar o corretivo, fazer a selagem, eu vou vir com o outro corretivo para assentar a sombra. Quando chegar nesse momento eu conto para vocês. Como eu falei, o vídeo tá enorme. E aí, o que eu tô fazendo? A aplicação tanto do corretivo quanto da base, quando ela é feita com a esponjinha, ela fica com uma aparência mais leve. Mas você pode deixar a aparência dela mais leve depois que você aplica com o pincel. E aí você vem só com a esponjinha umedecida e dá batidinhas no rosto para que ela assente e retire o excesso. Vou fazer a selagem, calma que eu não vou ficar com essa cara branca assim. Tô fazendo a selagem com o pó da Mary Kay na linha dos olhos. Tô deixando um pouco mais de produto sim. Lembra de algumas dicas que eu já dei aqui. Se você vai usar uma base que é brilhosa, se você já tá com a sua pele pronta, você pode fazer uma caminha de pó embaixo dos olhos, para que se cair algum pó, ele não vai grudar na sua pele. Ele vai grudar no pó e aí você retira ele depois. Vamos começar os olhos. Vou fazer a iluminação do canto superior da sobrancelha. Todo mundo sabe, quando a gente vai ficando mais velho, as coisas vão caindo, né? Inclusive a sobrancelha. Pra gente ficar com a aparência, minha sobrancelha natural, eu vou iluminar o canto superior, a parte mais alta da sobrancelha, primeiro, antes de qualquer coisa. Por quê? Porque quando a gente faz isso antes de passar o resto da sombra, é muito mais fácil dele se misturar com o resto das sombras, ou seja, com aquele mix todo que a gente vai fazer. Então, eu fiz a iluminação dos dois lados. Eu vou sempre mostrar um lado só, tá, gente? Porque senão fica cansativo demais. E aí, depois eu peguei aquele corretivo da Maquier que eu falei pra vocês e vou aplicar somente na minha pálpebra móvel. Por quê? Porque a sombra que eu vou aplicar, gente, ela é um tom meio dourado. E como o meu tom, a minha pálpebra já é um pouco mais escura, para aparecer efetivamente a cor que eu estou usando, tem que ser com um fundo aspas branco, um fundo neutro. Então, o corretivo serve para isso e também para fixar a sombra, ou seja, quanto maior a quantidade, não maior assim, de botar demais, mas assim, quanto maior e melhor a quantidade de produto que eu tiver na minha pálpebra móvel, mais a minha sombra vai se fixar. Eu vou deixar aqui embaixo, no box de informação, todos os produtos que eu usei vários produtos, tá, gente? E uma coisa que vocês vão perceber é o seguinte, eu sempre volto com o pincel gordinho, com o pincel de esfumar. Então, eu passo a sombra, volto com o pincel. Passo a sombra, volto com o pincel. Passo a sombra, volto com o pincel. A mesma coisa com a sombra dourada da parte interna dos olhos. Por quê? Porque a maquiagem é uma construção. Então, eu só vou saber se eu gostei daquela cor quando ela chegar no momento certo. Por isso, menos é mais. Então, você vai passando aos pouquinhos. Essa parte, por exemplo, que eu passei uma sombra um pouco mais
um marrom bem aberto para fazer a transição entre as sombras, eu fiz isso várias vezes, porque eu fui construindo camadas até achar que estava bom. Aí eu venho com uma outra sombra um pouco mais escura para passar no cantinho externo. Cuidado na hora de passar, gente, para não ficar caído aqui embaixo. Vocês estão vendo? Se vocês prestarem bem atenção agora, vocês vão ver que fica parecendo que meu olho está caído. Só que, como eu vou fazer a marcação nos cílios inferiores também com a sombra, ela vai juntar com a parte superior, então não vai ficar parecendo que o meu olho está caído. Mas muito cuidado na hora de passar a sombra no cantinho. Se você tem medo de ficar com a sombra caída, bota um papelzinho do lado. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo mostrando dessas técnicas ninjas meio gambiarrentas, deixem aqui embaixo nos comentários, porque aí a gente grava um vídeo só de gambiarra de maquiagem. Porque a gente precisa disso e é assim que a gente vai aprendendo a conhecer o nosso rosto e vai sabendo aquilo que funciona e o que não funciona. Voltando à maquiagem, né? Vocês estão vendo que eu já troquei de base de sombra várias vezes. É porque cada cor fica num tom diferente na minha pele. Então, a primeira sombra que eu passei no canto externo, ela ficou apagada. Eu não gostei. E aí eu fui passando uma outra por cima e também não gostei do resultado. Ah, mas você tá passando coisa demais. Não, eu tô passando várias bases. Lembra daquela teoria do menos é mais? Então, eu fui passando pouquinho, até chegar no tom que eu queria. E aí, a última é um pigmento, um iluminador da Bendita Make. Ele é bem difícil de usar. Vocês vão ver aí no final como é que eu vou fazer. E foi o que deu o melhor resultado. Lembra que no começo eu falei que eu vou e volto com o pincel várias vezes? Então, é isso. Passei a sombra mais escura, peguei aquele primeiro pincel só de esfumar, sem sombra nenhuma. Volta e esfuma. Sempre até a mão cair para ficar misturado os dois, gente. Lembrando que eu não sou profissional, então eu tô dando dicas para vocês do que tem funcionado comigo. Já tem um esfumado perfeito? Não, infelizmente não tenho, gente. Assim, é treino, é realmente treino. Lembrem-se de limpar a sobrancelha, tá, gente? Sempre lembre de limpar a sobrancelha, porque por mais cuidadosa que nós sejamos, sempre cai base na sobrancelha. E aí, limpei a minha com água mesmo, sabe? Molhei o cotonetezinho, limpei a sobrancelha e tô fazendo a correção dela, ou seja, cobrindo as falhinhas e deixando ela um pouquinho mais marcada, porque como a maquiagem é bem pesada, eu posso dar uma carregada na sobrancelha, tá? Pra mim, isso aí já é carregar na sobrancelha. Então, assim, eu normalmente não faço nada na minha sobrancelha, só limpo mesmo. Então, tô fazendo a correção com um lapisinho da Natura, que eu já falei dele aqui também, se não me engano. E por cima eu passo uma máscara de cílios incolor, essa é da Natura também. O aplicador dela é bem pequenininho, serve exatamente para isso, é muito, muito, muito bom. Porque eu passei o lápis e aí com a máscara de cílios por cima, o lápis fica no lugar, ele não sai mais. Vou dar uma consertada nas bochechas, porque até agora eu só fiz a correção, só devolvi os contornos do rosto. Vou passar um blush que tem um fundinho meio alaranjado para dar uma corzinha. Eu já percebi que o alaranjado na minha pele funciona bem legal. Fica num tom bem bonito a pele. E aí, por último, volto para fechar o meu côncavo, ou seja, para deixar mais escurinho ainda a parte final do meu olho, fazendo aquele Vzinho bem pequenininho. Vou usar essa paleta da Belly Angel, que tem um marrom bem escuro, quase preto, que eu gosto muito porque ele fica quase preto mesmo. E não fica preto porque o preto eu acho que ainda carrega muito, tem toda uma questão aí de como você vai usar esse preto na maquiagem. E fiz só o cantinho externo. E aí fiz aquilo que eu comentei antes, que é fechar o olho, ou seja, eu vou pegar, passar o pincel com um pouco de sombra na linha inferior dos olhos. Para quê? Para que essa maquiagem fique completa, porque a parte superior tá bem pesada, vocês estão vendo, mesmo eu esfumando sempre, ela continua pesada, porque essa é a intenção, é de aparecer. E aí eu vou fazer
o fechamento na linha inferior dos cílios, ó. Esse aí é o produto que eu falei pra vocês da Bendita Make. Ele é bem complicado de usar. Vocês viram que eu passei um pouquinho da bruma da Fendi para ela grudar melhor. E foi o que me deu melhor resultado nos meus olhos. Ficou bem mais bonito. E aí vou fazer meu narizinho de rena com ele também, porque afinal de contas já tô aqui, né? A máscara de cílio, gente, lembrando o que eu falei no vídeo passado, eu peguei a minha máscara da Lancôme, que pra mim ela não derrete de jeito nenhum. Pode estar o calor que for, mas ela não derrete, tá? Vale cada centavo. E aí passei, a gente pula a parte dos cílios postiços porque ela levou quase que meia hora, terrível. Mas é isso, passei o pó novamente, tá? Eu esqueci de gravar na hora que eu joguei a bruma, passei o pó da Mary Kay, né? Por cima da maquiagem toda pra dar aquele efeito de misturar tudo. Joguei a bruma finalizadora e passei um batonzinho cor de boca da Natura junto com o pó da Bendita Make para passar na boca, aqui no meio, para dar aquela cara de tô iluminada. E aí, é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês não entenderam alguma coisa, deixa aqui nos comentários. Se vocês querem algum vídeo de alguma parte específica, comentem aqui também, porque só assim a gente pode fazer o nosso canal crescer mais. E não se esqueça, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para o nosso canal crescer muito. Muito obrigada pela sua visita. Te espero no próximo vídeo. Um beijo para você.